Arthur Pendragon, o Rei do Caos, é realmente um ser absoluto, soberano e insuperável? Será que somente os 4 cavaleiros profetizados unidos estão destinados a derrotá-lo? Bom, essa é uma questão ainda muito discutida e que por enquanto não tem uma resposta 100% correta, ou seja, absoluta, pois por inúmeros fatores é possível chegar a várias interpretações e conclusões diferentes. E eu irei, claro, explicar o porquê. Bom, até o momento, após o lançamento de 158 capítulos, ainda não vimos Arthur ter uma luta que o forçou a lutar realmente a sério ou usar todo o seu poder. E por conta disso, a gente não consegue estimar com precisão o quanto Arthur de fato é poderoso. A única base ou estimativa que temos é em relação ao título e o poder que ele carrega, já que Arthur detém o poder do caos, o poder de um ser transcendente, o Deus primordial do universo. Então é muito por conta disso que a gente acredita que Arthur é o ser mais poderoso. Porém, Arthur é o Rei do Caos e não o caos. E isso, somado a outros fatores, fazem total diferença. Arthur almeja conquistar Britânia e dizimar aqueles que estão contra ele ou no seu caminho. E isso inclui os 7 pecados capitais. No entanto, por que ele não faz isso sozinho? Porque ele não fez isso até agora. E a única resposta coerente é porque ele simplesmente não pode, pois se pudesse, já teria feito. Ele teria simplesmente pisoteado os pecados e todos para completar sua dominação. Mas o poder combinado de todos os pecados é algo que Arthur quer evitar a todo custo se possível. Ele até disse para os seus 4 melhores cavaleiros para nunca os enfrentar, porque eles não teriam a menor chance de vencê-los. E eles até reconhecem que os pecados são uma ameaça em potencial ao seu rei, e até mesmo Arthur aparenta ter medo de arriscar. Isso provavelmente está conectado à possibilidade de Arthur não ter acesso a todo o seu poder por conta de um selamento ou maldição. E os elementos que fortalecem essa possibilidade são: primeiro, o fato da Merlin ter abandonado Arthur. A maga sempre esteve ao lado de Arthur em praticamente todos os momentos, e foi a responsável por transformar Arthur no Rei do Caos. Fora que ela também fez uma promessa, a de dedicar toda a sua vida para proteger e guiar Arthur, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Então sugiro que dedique o resto da sua vida a proteger e guiar o Arthur. Tem que ser assim. Eu mesma escolhi esse caminho. Meu mestre Arthur, prometo que vou proteger você, mesmo que custe a minha vida. Portanto, a única coisa que faria Merlin abandonar Arthur seria a somatória do arrependimento com a tentativa de consertar o seu maior erro, e ao mesmo tempo sem quebrar a sua promessa. E a gente conhece bem a Merlin, sabemos que ela jamais ressuscitaria o caos, um ser tão poderoso e perigoso, se ela não tivesse a certeza que poderia reverter essa situação caso algo inesperado acontecesse. E o próprio Meliodas cita que com o conhecimento da Merlin, eles poderiam reverter essa situação caótica. Portanto, não é errado imaginar que Merlin tentou salvar, libertar Arthur da condição que ela mesma colocou, e que deve se culpar muito por isso. Logo, essa seria a explicação mais coerente até então. Para trazer o antigo Arthur de volta, Merlin tentou selar novamente o caos. Porém, no fim, ela infelizmente conseguiu apenas selar metade do seu poder. E para manter a parte selada em segurança, Merlin teve que abandonar Arthur e se esconder no lugar que nem mesmo o Rei do Caos seria capaz de encontrá-la. E isso, né, explicaria também o motivo do Arthur querer tanto o Elixir Ancestral, pois como percebeu que encontrar Merlin seria algo impossível, ele então tentaria quebrar o selamento que ela lançou sobre ele com o Elixir, já que, em tese, um selamento também é uma maldição.
Sendo assim, essa seria a explicação do porquê Arthur até o momento não ter conquistado completamente Britânia e consequentemente dizimado os pecados capitais. Mas com isso em mente, outra pergunta começa a surgir. Se Arthur está com metade do seu poder total, será que os pecados ou algum outro ser neste momento poderia derrotá-lo? Bem, para trazer segurança para o Reino Eterno, Arthur criou uma barreira que bloqueia a entrada das 4 grandes raças. Sendo assim, nem demônios, nem fadas, nem gigantes e deusas podem adentrar no Reino Eterno. E isso é bem coerente, né? Afinal, Arthur prometeu um reino sem dor, sem guerras e sem mortes. Portanto, evitar que essas raças que causaram tanto mal aos humanos sejam impedidas de entrar no Reino Eterno é essencial. Porém, no processo, isso acaba impedindo também que todos os pecados possam se reunir dentro do Reino Eterno para eventualmente enfrentar Arthur. E isso acaba se tornando um impasse bem interessante, porque Arthur não poderia atacar diretamente Britânia e consolidar sua conquista, porque não teria poder suficiente para derrotar os pecados capitais. E os pecados capitais não poderiam se reunir para enfrentar Arthur, pois a barreira é algo que impede isso. E é dessa forma que o Nakaba consegue manter uma narrativa coerente e ainda alimentar, nutrir nossas expectativas para o momento desse grande embate. E eu não duvido que seja possível que os pecados reunidos consigam sim derrotar Arthur, caso ele de fato esteja com parte do seu poder selado. Mas e separados? Será que algum dos pecados ou outro personagem seria capaz de derrotar Arthur também? Bem, como grande exemplo, nós temos o próprio Meliodas. O líder dos pecados capitais não hesitou em nenhum momento em atacar diretamente o Rei do Caos, quando o mesmo invadiu Liones. Inclusive, é até um pouco estranho o fato dele ter optado por lutar sozinho, porque sem dúvidas, se ele tivesse unido forças com Elizabeth, ambos teriam uma chance muito maior de vitória, pois já vimos esse tipo de cenário funcionar muito bem antes, quando se uniram para enfrentar o Rei dos Demônios. Portanto, isso demonstra que Meliodas estava confiante. Logo, é coerente a gente imaginar que ele sim tinha convicção de que poderia vencê-lo, ou de no mínimo fazer Arthur recuar. Inclusive, fica bem subentendido que Arthur teria perdido essa luta caso Tristan não tivesse interferido. O próprio Arthur chega meio que fazer essa implicação. Porém, ainda assim, acredito que no fim, mesmo que lutasse com todo o seu poder, Meliodas sozinho não seria capaz de eliminar Arthur, até porque também nem seria essa a intenção do Meliodas, pois por mais que Arthur tenha desviado do caminho, o seu maior propósito é trazê-lo de volta a si. E o mesmo vale para os monarcas dos outros reinos, como por exemplo os Eldris. Arthur até então não atacou diretamente nenhum dos outros reinos, e usando como exemplo Meliodas, é justo dizer que Zeldris possivelmente levaria melhor contra o Arthur, pois é bem provável que o atual Zeldris seja mais poderoso que o atual Meliodas, já que Zeldris permaneceu no submundo, o seu habitat natural, e por conta disso, ele continuou se beneficiando do miasma e se fortalecendo cada vez mais. E essa questão de se viver dentro do próprio reino e de se fortalecer por conta disso é algo já comprovado por meio do próprio King ou do seu filho Nassens. Pois quando se afastaram do próprio reino, ambos praticamente neutralizaram seu desenvolvimento mágico, ou não manifestaram parte de suas habilidades naturais. Fora que Meliodas não só se afastou totalmente do seu próprio reino, mas como também passou a ter uma vida muito mais neutra. Portanto, partindo desse pressuposto, acredito muito que Zeldris daria bastante trabalho a Arthur no X1. E claro, não podemos deixar de mencionar o menino prodígio, o Lancelot, que teve uma luta contra o Rei do Caos bem controversa, divisora de opiniões, pois afinal, ele humilhou ou não o Rei Arthur. Lancelot tinha chances de vencer ou não?
Bom, a única certeza, né, que temos dessa luta é que nenhum dos dois lutaram dando o máximo de si. E Arthur inicialmente nem deu muita moral pro Lancelot, né, pois ele não imaginava que o Cavaleiro da Guerra fosse tão poderoso. E quando Arthur entende a situação e reconhece a força de Lancelot, ele é obrigado a recuar, justamente pela conversão de um cenário a seu desfavor, onde os pecados capitais estavam se reunindo. Pois, como eu citei antes, isso é algo que ele quer evitar a todo custo. Mas entrando agora num cenário bem especulativo, porém com uma base bem sólida, é bem provável que se Arthur e Lancelot levassem essa luta até as suas últimas consequências, o Lancelot teria vencido. Calma que eu vou explicar o porquê. Bom, há um bom tempo eu venho especulando e apontando inúmeros elementos que indicam fortemente que o Lancelot recebeu uma benção divina, o poder do lago. Uma magia que está em constante transformação e é simplesmente infinita. E se você quer entender melhor, eu recomendo que assista esse vídeo aqui depois, pois nele eu explico com detalhes o porquê da magia do Lancelot ser na verdade a magia do lago, e consequentemente como ele ficou tão forte em pouco tempo, atingindo um patamar de um pecado capital. No entanto, por que o Lancelot recebeu esse poder? Porque a Dama do Lago teria dado a Lancelot essa benção. Bem, simplesmente para que Lancelot pudesse derrotar Arthur, ou seja, Lancelot se tornou o inimigo natural do Rei do Caos. Com isso, o maior objetivo do Lancelot seria de derrotar Arthur e tomar dele o poder do caos. Logo, Lancelot, portanto, deveria conseguir sozinho vencer o Rei do Caos, e seria por este motivo que ele estava tão confiante em sua luta, pois ele acredita que pode sim cumprir com essa missão. Por fim, é importante a gente também não esquecer que ter mais poder ofensivo ou nível de poder maior não garante sempre a vitória. O Rei dos Demônios e a Divindade Suprema não eram poderosos de magnitudes semelhantes ao caos, e ainda assim foram capazes de selar o caos. Portanto, as próprias habilidades, a perspicácia de combate, inteligência, circunstâncias de um cenário e até mesmo a sorte são elementos importantes que podem decidir o vitorioso e o perdedor. Dito isso, até mesmo Merlin, que carece de poder de combate, através do seu conhecimento e suas habilidades, poderia e possivelmente conseguiu afetar Arthur a ponto de neutralizar temporariamente o seu avanço. Porém, Arthur tem agora o Elixir, e se realmente o propósito do remédio for de quebrar seu selamento, iremos ver finalmente Arthur no seu ápice. E quando isso acontecer, aí sim acredito que somente os 4 cavaleiros profetizados serão capazes de confrontá-lo, já que eles também estão destinados a superar os pecados capitais. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Arthur poderia ser derrotado pelos pecados capitais ou não? Ou indo mais além, algum dos pecados ou outro personagem sozinho poderia realizar esse feito? Ou Arthur de fato é soberano e somente os 4 cavaleiros do Apocalipse estão destinados a realizar esse feito? Comentem, vamos continuar conversando agora nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Até lá, muito obrigado, falou, fui, é nóis!